Olá, muito bom dia. Rick Mais Notícias está no ar aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Ponta Grossa, Jovem Pan Cascavel. Nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Hoje um jornal muito especial, o noticiário que deixa o Brasil virado numa republiqueta de bananas, um país centro-africano, onde se encontra 51 milhões de reais dentro de um apartamento, em que uma quadrilha denunciada pelo Procurador-Geral da República por desvios da ordem de 1,5 bilhão de reais, que o montante desviado da Petrobras, segundo o Ministério Público, alcança quase 3 dezenas de bilhões de reais. Para você que acorda e trabalha honestamente, o tapa na cara do dia de hoje é maior e a gente achava que o fundo do poço já havia chegado. Então você pode mandar a sua mensagem para cá desde logo no 41 98504 5092. 98504 5092. Tem também o facebook.com/RickMaisPR. Você pode nos ver e ouvir com as câmeras aqui do estúdio. Algum milhãozinho em casa, Franciele? Bom dia. Opa, nem perto disso. Bom dia, Daniel Couto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. A foto não revolta, Mark? Revolta. Parece... Revolta sim. Agora sim? Eu tô sem tá ligado o seu microfone, é que você precisa direcionar a sua boca. Tô falando bem pertinho do microfone agora, mesmo assim tô sem retorno. Tô no ar, Franciele? Tá sim, então, como o Daniel. Vamos lá então. Daniel, até agora nada, viu? E o que lembrou aquela imagem, sabe aquela série Narcos? Que parece aquele dinheiro do Pablo Escobar? O que lembrou aquilo lá, do crime organizado, o dinheiro lá guardado. Então, a gente vai comentar esses assuntos com a sua participação. 985045092. Vamos aos demais destaques de hoje, 6 de setembro de 2017. Rick Mais Notícias. Ministra Carmen Lúcia pede investigação imediata após divulgação de conteúdo de gravações de delatores da JBS. Membros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República são citados. Polícia Federal termina a contagem de montante encontrado no apartamento do ex-ministro Gedel Vieira. Foram contabilizados 51 milhões de reais. Vereador Osias Moraes fala pela primeira vez após divulgação de suspeita de apropriação de salário de funcionários e diz que não há provas contra ele. Prefeitura de Curitiba está proibida de contratar médicos terceirizados até o fim da greve da categoria. Sindicato relata que funcionários que aderiram à paralisação sofrem ameaças. E agora o destaque do futebol, Pietro De Lázari. Atlético e Coritiba vivem a expectativa para o último Atletiba do ano. Furacão quer acertar o ataque, já o Coxa tem dúvidas no setor defensivo. Chegamos. Rick Mais Notícias. Tempo. Céu encoberto em Curitiba agora cedo. Qual a previsão para hoje, Fran? Bom, a previsão é de sol, viu? Vai ficar com um pouco de nuvens aí do céu, mas a estabilidade firma aqui em Curitiba, Daniel, e especialmente tenho para te dizer que teremos um 7 de setembro pela primeira vez em muitos anos, até onde eu me lembre, pelo menos com sol. Normalmente chove no 7 de setembro, né? A previsão não, é de tempo estável para todo o estado. Neste momento, 13 graus em Curitiba, máxima de 28 graus. Sol está entre nuvens, sem chuva, com tempo bom aí durante todo o feriado. Ponta Grossa também tem 13, máxima de 26, Cascavel tem 17, com máxima de 30 graus e Foz do Iguaçu tem 14 graus, com máxima de 31 também. Previsão de estabilidade. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Aeroporto de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, também operando por instrumentos, assim como Congonhas, em São Paulo. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Não é figura de linguagem. Não é uma hipérbole. Eu não vou exagerar. É verdade. A Polícia Federal passou o dia inteiro de ontem contando dinheiro. Terminou de noite. Instalou diversas maquininhas. Servidores da Polícia Federal começaram a juntar as notas lá
e começaram a colocar na maquininha, um dia inteiro para contar o dinheiro. E daí, Fran? Pois é, Denian, ninguém esperava tanto dinheiro assim. Até ontem na redação eu vi vocês fazendo praticamente um bolão quando vocês viram ali toda aquela quantia nas malas e o pessoal dizia 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Mas ninguém esperava que chegaria a 51 milhões de reais. Sim, esta é a quantia contabilizada pela Polícia Federal, que demorou aí muitas horas para conseguir contar todo aquele dinheiro nessa espécie de bunker, que seria do ex-ministro Gedel Vieira Lima, né? Foram contabilizados 46 milhões 643 mil e 500 reais em dinheiro real e 2.688 mil em dólares americanos. O total encontrado na moeda estrangeira, convertido em real, soma 8.387.366 reais. O valor final da contagem realizada pela PF, então, passa dos 51 milhões de reais. A polícia encontrou o montante durante a Operação Tesouro Perdido. Gedel, que foi ministro da Secretaria de Governo de Temer, cumpre prisão domiciliar. Ele é suspeito de ter recebido 20 milhões de reais em propina de empresas interessadas na liberação de financiamentos na Caixa Econômica Federal. As investigações ficaram conhecidas durante a Operação Cui Bono. Gedel Vieira Lima recebeu propina quando ocupou no governo Dilma Rousseff a vice-presidência de assuntos de pessoas jurídicas. Gedel Vieira Lima, que foi ministro de Luiz Inácio Lula da Silva. Gedel Vieira Lima, que era a unha e a carne de Michel Temer. Nós estamos diante de um político tradicional que transita não apenas no PMDB e que faz parte desta quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro. Gedel é só uma pontinha da corrupção. Gedel é um personagem que, por incrível que pareça, é menor. Aquele dinheirão nos assusta, porque a gente viu aquela foto. Não parece imagem de noticiário de uma republiqueta centro-africana, quando o grande ditadorzinho do lugar lá tem aquele dinheiro guardado? É a sensação que me deu. E o Gedel é só um pinguinho do esquema. Gedel, que foi figura fundamental de Lula, vice-presidente da Caixa de Dilma e ministro de Temer, é uma pecinha do dominó de uma quadrilha que meteu a mão, mas a mão aberta, a roubar o nosso dinheiro. Eu e você aí do outro lado do rádio, nós nunca teremos 51 milhões de reais. A gente vai trabalhar a vida inteira, a vida inteirinha, e não conseguirá guardar algo perto disso. E a gente vai trabalhar honestamente, e nós vamos ter e educar os nossos filhos, ensinaremos princípios morais, puxaremos a orelha e daremos um tapa na bunda do nosso filho quando ele fizer algo que seja tomar o que não é seu. Mas a realidade do Estado brasileiro é a daquele montão de dinheiro em que se guarda num bunker, um apartamento vazio, em malas e caixas de papelão, notas de 50, de 100 e de dólares. Aquele dinheiro ali, 51 milhões de reais, é uma grande mega-sena. Se alguém queria ter uma ideia de quanto que isso daria, assim, de volume da gente olhar, é a grande mega-sena, é aquilo ali. Aquilo ali é o que o Gedel tem no apartamento. E repito, ele é só uma pontinha, um grãozinho de areia nesse grande mecanismo da corrupção que tomou de assalto o dinheiro público de todos nós. Denian, eu acabei conversando com um dos policiais federais que esteve no apartamento lá, claro que a gente não pode divulgar o nome dele aqui, e ele falou, Denian, da grande surpresa que foi abrir o apartamento e encontrar aquele dinheiro lá, porque esse apartamento teria sido emprestado ao ex-ministro para que ele guardasse pertences do pai dele, que já estava falecido. Daí, durante as investigações, veio a suspeita que o Gedel estaria usando esse local para esconder aí provas de atos ilícitos
e dinheiro também em espécie. Eles entraram lá achando que encontrar alguma coisa, muito mais documento do que dinheiro. Daí abriram a porta da sala, já de cara deram com aquelas caixas e aquelas malas que circularam o Brasil ontem. Sabe aquele cheiro de dinheiro novo, Daniel? Que quando você saca a nota novinha no banco, fica aquele cheiro bem característico? Diz que o apartamento inteiro tinha aquele cheiro impregnado. Tamanha era a quantidade de notas que estavam ali, aquele cheiro impregnou o apartamento todo, e todas as notas novinhas, a maioria delas, ou seja, então foi sacado no banco e já estocado ali, literalmente. Vem pra caixa, você também. Vem! 7 horas e 12 minutos. Quer ter uma ideia do volume de dinheiro? Eu vou te chamar a refletir junto comigo que a corrupção alcançou valores tão estratosféricos de que a imagem de 50 milhões de reais nos atingiu no meio, né? E aí ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o quadrilhão do PT. Quer ter uma ideia de quanto que os outros corruptos, segundo o Ministério Público, desviaram para colocar no próprio bolso? Vai, Mark. Vamos lá então, Denê. Vamos separar primeiro por cada um? Per capita. Per capita. Então vamos lá. A Dilma Rousseff, segundo o Rodrigo Janot, recebeu 170 milhões de reais do Departamento de Propinas da Odebrecht. O cálculo é o seguinte: ela foi favorecida em 2010 com a quantia de 56 milhões para adeptos da planilha italiana, aquela famosa planilha que controlava a propina do Palocci, e em 2014 com 114 milhões de reais, com descontos também da mesma planilha. Então assim, ficou com a imagem do apartamento do Gedel, então multiplica aquilo ali por 3, e um pouco mais, por 3,33. Pensou no dinheirão do Gedel? Multiplica por 3,33, esse é o dinheiro que, segundo o Ministério Público Federal, foi desviado para a ex-presidente Dilma Rousseff. Que era dita honesta, né? Muita gente falava que ela era honesta. Próximo, Mark. O Lula, né? O Lula é a grande estrela da denúncia de ontem. Segundo o Janot, ele recebeu 230 milhões de reais de propinas das empreiteiras. Então estou fazendo a conta aqui para ficar bem certinho. 230 4 vezes e meia. Você pega aquele dinheiro do Gedel uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Foi até o teto de dinheiro. Tava no chão, aí você colocou 4 vezes, o dinheiro do Lula encostou no teto. E aí agora você tem que começar a preencher os lados, porque tem mais 25 milhões de reais e meio que você tem que colocar junto. Esse é o dinheiro desviado do Lula. O Lula é 4 vezes e meio o volume do Lula é 4 vezes e meia o apartamento do Gedel. Enxergou? Conseguiu formar na tua cabeça aí, do outro lado do rádio, o dinheiro desviado do Lula, segundo o Ministério Público Federal? 4 apartamentos do Gedel e meio. Próximo, Marco. Olha só, ao todo, PT, PMDB e PP embolsaram 3 bilhões e provocaram um dano de 29 bilhões à Petrobras. Isso só Petrobras, viu, Daniel? Sem pensar em todo o resto a sendo investigado, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, enfim, várias estatais e empresas públicas que estão na mira da Polícia Federal. Então, assim, ó, precisa de 570 apartamentos do Gedel. 570 apartamentos do Gedel. Imaginou? 570 vezes aquela imagem é o dinheiro que foi desviado só da Petrobras. Por essa quadrilha que tem gente que bate palminhas para esses criminosos. Sabe o posto de saúde sem remédio? Sabe o colégio com a educação precária? Sabe o salário ruim pago ao professor e ao policial? Sabe? Sabe? Sabe a fome com a vontade de comer? Sabe? É isso aí. Quer entender o Brasil? Para de ilustrar político de estimação, meu filho. Passa a entender que essa quadrilha denunciada pelo Ministério Público Federal meteu a mão no nosso dinheiro
e praticou o pior dos crimes, a mãe de todos os crimes, que é a corrupção. O roubo, o furto, o tráfico de armas, o homicídio. Esses crimes são derivados da corrupção. 51 milhões é o dinheirinho, a mixaria do Gedel. A mixaria do Gedel. E é um dinheiro que eu, a Fran, o Mark e você aí do outro lado do rádio não terá depois de trabalhar honestamente a sua vida inteira. Ainda mais pela quantidade de imposto que a gente paga, né? Pois Então vamos ter mesmo. É o imposto que a gente paga que vira esse dinheiro da corrupção. Desculpa eu estragar o teu dia. Eu sei que você liga na Jovem Pan porque você gosta do jornal. A gente alcançou a liderança por falar a verdade. Desculpa mesmo te arremessar ao fundo do poço. Mas o que a gente vive no Brasil é algo inqualificável. Ontem eu falava com o presidente do Grupo RIC sobre essa imagem aí do apartamento do Gedel. E eu disse para ele assim, Leonardo, nenhuma dúvida que essa imagem abrirá todas as retrospectivas de 2017. A primeira imagem da retrospectiva vai ser a imagem do dinheiro do Gedel. Porque esse dinheirão, ele é didático. Didático em explicar que otários somos nós. A honestidade no Brasil virou motivo de chacota. A verdade dói, mas é a verdade. Quer a prova disso? Sabe onde está o Gedel nesse momento, Denian? Em casa, no apartamento dele em Salvador, e sem tornozeleira eletrônica, porque a Bahia tem falta de tornozeleira. Ou seja, Gedel está em casa, em prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica. E enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluiu ontem a sua caravana. Foi passear no Nordeste para enganar bobo. Bem feito para nós. Intervalo. Na volta, nós vamos abrir o bloco com a palavra do ouvinte. 98504-5092. Na volta, a voz é tua. Manda tua mensagem para cá pelo WhatsApp. A gente vai te dar a voz já na abertura do bloco. Não saia daí. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui no seu rádio, 7 horas e 23 minutos. Hoje, eu faço esse jornal há quase 2 anos, né? E nesse novo formato aí estamos há alguns meses no ar. Os ouvintes hoje estão de fato muito, muito incomodados e é natural porque a bofetada nos machucou. Doeu, né? Fala aí, Mark. Olha só, muitos ouvintes aqui participando, claro que a grande maioria aqui lamentando essa situação do país. A Aline Couto diz que ela não acreditava que as Olimpíadas eram falcatrua. Olha só o que aconteceu com o caso do Nizam, que nesse processo todo, né, no Nussmann lá, Denir, além de tudo, tivemos aquela Operação Lava Jato, Operação da Polícia Federal que chegou ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O Nussmann, perto da quadrilha do PT, do PP e do PMDB, é um ladrão de galinhas. O presidente do Comitê Olímpico, ele é um ladrão de galinhas perto dos políticos tradicionais que meteram a mão no nosso bolso. Mas é um bandidinho daqueles de 5ª categoria. Vai, Marcos. Olha só, o Valdo, do bairro Alto da 15, diz que enquanto trabalha para dar o mínimo à família dele, está cansado de pagar imposto, que no caso dele chega a 60% do faturamento da empresa por causa da substituição tributária. E esses vagabundos roubam tudo e todos, diz o ouvinte. Também tem o Jonathan da Fazenda Rio Grande, diz, isso ficará assim mesmo, ele tem nojo do país, diz o ouvinte. O Diego diz que é muito dinheiro sendo roubado dos brasileiros, onde no Brasil não tem dinheiro para educação, saúde, segurança, entre todos. Tem o ouvinte... Final telefone 9771, diz que, segundo a acusação, só denuncia petistas, Denian. Que ele está perguntando, cadê os petistas? Ué, mas... bonitão. Ele fala assim, ó, ninguém acredita mais nesse papinho do MP, o ouvinte aqui. Não aconteceu nada. Isso tudo é uma fantasia. E o dinheiro ontem no Gedel
É dinheiro de papel, assim, de Banco imobiliário. De banco imobiliário. Isso, é o dinheiro do banco imobiliário. Não é verdade, não tem corrupção. Imprensa golpista. A imprensa é golpista, a Polícia Federal não apreendeu dinheiro. O Lula é a alma mais honesta do Brasil. Não existe ninguém que seja capaz de apontar um ilícito do Lula. A Dilma é uma mulher inocente. O PP do Nelson Meurer, do Paraná, o PSDB do Aécio Neves e o PMDB do Gedel, eles também não são corruptos. Na verdade, tudo isso é uma grande armação da Jovem Pan, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão. E aí, assim, os jornalistas todos se combinam, a gente vai para os Estados Unidos, tem uma reunião lá na CIA. No FMI? No FMI, isso. Nós todos inventamos a notícia e o Brasil é um país honesto. Você sabe... Vá se catar, velho! Acorda pra vida! Os caras estão tirando o dinheiro do posto de saúde. O dinheiro que falta pra dar comida pra quem passa fome. Acorda, meu filho! Para de incensar político! Para de fazer papel de ridículo! Se tu não tem capacidade de indignação, se tu coloca a tua ideologia e o teu partido acima dos interesses do país, eu só lamento por ti. Deixa de fazer papel de bobo. Eles estão metendo a mão no teu bolso, meu filho. Faz 500 anos que a corrupção acontece no Brasil. Pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, de verdade. Nós temos uma atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal a colocar na cadeia quem comete ilícito. A gente está a um passo do fim da Lava Jato. Eu não sei qual é o legado que a Lava Jato deixará ao país. Mas eu penso que um deles é indiscutível. O da indignação brasileira. Os brasileiros passaram a se interessar por política, como diria o Lula, nunca antes na história desse país. Como? Então, por favor, aqui, velho, não tem bandidinho de estimação. Eu quero que todos morem em Pinhais. Em Pinhais. Se eu pudesse escolher, eu queria que todos morassem aqui em Pinhais. E não fosse cumprir pena pelo Brasil. Queria pertinho de mim. Né? Deni, pra tentar dar risada da situação, que é o que resta, né? O Cristiano Persicotti, ele lembra... Coitado do Rocha Loures, com aquela malinha dele, né? Ficou bandidinho de... Como é que é? Moleque de rua, batedor de carteira perto do Gedel. O Rocha Loures é outro, né? 500 mil. 500 mil é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga o dinheiro do Rocha Loures. Mas é pra matar, né? E aí, nesse meio tempo, a gente olha pra questão da delação da JBS, em que o Joesley Batista, alguns áudios vazaram ontem, o Joesley Batista, com uma língua portuguesa de 8ª categoria, ficava dizendo, nós não vai ser preso. Nós não vai ser preso. Debochando da cara do brasileiro. Aí a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, Fran, dizendo que o Ministério Público tem que investigar a fundo, que tem que se apontar o nome do ministro do Supremo, que supostamente participaria do esquema. Ela quer uma investigação imediata, Denia, sobre as declarações contidas nestes áudios que você acabou de citar aí dos delatores da JBS, que inclui o nome de membros da corte. O pedido partiu da Carmen Lúcia, que divulgou um vídeo ontem falando sobre o assunto. Na gravação, Joesley Batista e Ricardo Saúde falam sobre estratégias para facilitar a delação premiada, que incluíam o nome de ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Carmen Lúcia demonstrou preocupação com o conteúdo das gravações. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Ela informou que pediu investigações urgentes sobre o caso. Enviei ao diretor-geral da Polícia Federal e ao procurador-geral da República ofícios exigindo a investigação imediata
com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Em nota, os delatores informaram que, atenção, as citações feitas por eles, mesmo nas gravações, não guardam nenhuma conexão com a verdade. Os dois ainda disseram que não têm conhecimento de nenhum ato ilícito cometido pelas autoridades citadas. Eles terminaram a nota dizendo que não falaram a verdade e pedem sinceras desculpas pelo ato vergonhoso e desrespeitoso. Enfia a tua desculpa no sul. Desculpa a sinceridade. Aí sim, eu peço desculpa ao ouvinte. Que barbaridade, gente. Se nós não mantivermos viva pelo menos a capacidade de indignação, se nós aceitarmos o natural, que é artificial, como se natural fosse, daí, né, ministra Carmen Lúcia, a senhora é séria. A senhora pode ter certeza que não é uma das 11 que foi citada. Não é. Não é a senhora. Não é a senhora que está no esquema. Não é. Tem bolão, Denier, pra saber quem é? Eu acho que não é só um. Viu, mas você fez uma cara que você sabe quem é, Denier. Eu não sei, eu só desconfio. Mas por ser desconfiança e não fato, claro, não vou dizer. Claro. Mas eu desconfio. Mas eu acho que todo ouvinte do outro lado do rádio pensou na mesma pessoa. Eu acho também. Enfim, e o senador Álvaro Dias, que é o único senador que presta do estado do Paraná, na real é o seguinte, né? Um é um bufão, o Requião. A outra, ela tem que se explicar as barras dos tribunais. O nome de Gleice Hoffmann está no quadrilhão do PT. Ah, não. Ela foi denunciada ontem. O quadrilhão que a gente falou aqui, que é encabeçado pelo ex-presidente Lula, Dilma, depois tem Gleice, Paulo Bernardo, Antônio Palocci, Guido Mantega, Jacques Wagner. Partido inteiro. Tá todo mundo lá no quadrilhão do PT, inclusive a senadora Gleice. Então eu não vou analisar a atuação parlamentar da senadora Gleice, porque ela tem que se preocupar com os diferentes processos em que ou ela é ré ou está a ponto de sê-lo pela mão do Ministério Público Federal. Então eu não vou colocar a análise parlamentar da senadora Gleice. Claro que Gleice, como política, como senadora, é infinitamente superior ao Requião. Quanto à qualidade, é superior ao Requião. Requião é baixíssimo clero. De qualidade como representante do Estado do Paraná em Brasília. É uma piada. Os jornalistas gostam de ouvir o Requião para ter piadinha para pôr no jornal. Por favor, não existe. A Gleice tem a justiça a lhe cobrar. Sobrou o Álvaro. E o que o Álvaro disse? Olha só, ele disse que a Procuradoria saberá preservar as provas e punir os desvios. A prioridade é validar todas as provas obtidas até agora, já que a não validação dessas provas seria uma espécie de sentença judicial de absolvição de corruptos. Seria uma tábua de salvação para os envolvidos nesse escândalo. Por isso, age corretamente o procurador. Vai procurar corrigir desvios, validando as provas obtidas até agora. Só lembrando, o senador falava sobre essa conversa gravada de maneira involuntária com os advogados Francisco de Assis e Ricardo Saúde, o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, que orientou os subordinados a se aproximarem do então procurador Marcelo Miller para, a partir daí, chegarem ao procurador-geral Rodrigo Janot. Uma questão interessante, Denê, do bastidor dessa gravação é que ela foi entregue sem querer. O ouvinte lembra aqui que o prazo da JBS para entregar a documentação estava acabando. O Fachin até renovou por mais 60 dias, só que teve um gap aí da decisão do Fachin e a entrega dos documentos. A JBS ficou com medo e entregou antes de saber da renovação do prazo. E aí entregou tudo que tinha. Nesse tudo que tinha, estava a gravação no meio que gerou tudo isso aí. Ai, que bom. Gostei. Mas eu quero a gravação com o nome do ministro. A gravação só do semi-alfabetizado Joesley, bandido, criminoso, confesso, que passeia em Nova York porque o Ministério Público Federal achou por bem isentá-lo de responsabilidade penal, enquanto ele debocha da nossa cara lá em Nova York,
e brinca que nós não vai ser preso, esse áudio do deboche eu já entendi. Mas o que o Ministério Público Federal tem compromisso com o país é divulgar a íntegra do áudio. Eu quero a parte do áudio em que ele cita o esquema de compra de ministro do Supremo. É esse o áudio que interessa à sociedade. O deboche do Joesley, a gente já tá cansado, ele já sapateou na nossa cara. A gente tá sabendo já de que o Joesley não vale um pacote de bolachas. De que é o criminoso que recebeu o afago do Estado brasileiro. Isso nós já nos convencemos. Só que temos que ir além do que temos até agora. Denis, sobre esse assunto ainda tem vários ouvintes aqui perguntando sobre isso, a sua opinião sobre o porquê o Janot só denunciou o quadrilhão no final do mandato dele como Procurador-Geral da República. Só lembrando o ouvinte, o Janot entrega o cargo agora no meio do mês e só no final do mandato resolveu denunciar o quadrilhão do PT. É pra dizer a verdade? É. Porque o Janot deixou pro fim para tentar limpar a barra de um Procurador-Geral da República que não atendeu aos anseios da sociedade. Ele vai embora sem deixar saudades. O Janot mais passou pano em corrupto do que de fato atuou no combate à corrupção. Deixou pro fim para denunciar todo mundo e deixou pro fim para olhar com cuidado para a delação da JBS. Daí todo mundo lembra do Janot os seus últimos atos. O que ficou para trás a gente esquece. Daqui a pouco a gente vai esquecer até os últimos atos do Janot. A gente tem uma memória, como povo brasileiro que eu falo, uma memória muito pueril, né? Eu vi uma pesquisa do Paraná Pesquisas, do Murilo Hidalgo, paranaense, é um instituto sério. É um instituto sério, bacana, aqui do Paraná. O Murilo Hidalgo fez um levantamento para a intenção de votos no Rio Grande do Sul. O número é impressionante, tanto quanto a liderança quanto ao segundo lugar. Com 25%, ou seja, 1 em cada 4 gaúchos. Um território dominado a vida inteira pela esquerda. 25% dos gaúchos dizem que vão votar no Jair Bolsonaro. O número é impressionante. E o segundo dado, 18% dos gaúchos vão votar no Lula. Ou pretendem votar no Lula. Em que mundo estão 18% dos gaúchos? O que falta? O que falta acontecer? Eu vou responder. Falta o Tribunal do Rio Grande do Sul, o TRF da 4ª região, condenar o Lula em segunda instância e acabar com a brincadeira de que um sujeito que será ficha suja possa disputar a eleição. Chega. Chega. Atingimos o fundo do poço. Marque, vamos com os ouvintes antes do intervalo. Olha só, vários ouvintes aqui participando sobre esse assunto. O pessoal comentando muito, Denian, que você ficou muito nervoso. O gaúcho ficou nervoso hoje. Mas fiquei mesmo. Pelo menos, me permitam ter pelo menos a capacidade de indignação. Porque se eu perder a capacidade de indignação, não há motivo de eu estar no ar. Daí eu vou fazer outras coisas que são mais legais. Isso aqui desgasta. Eu tô com a boca seca aqui, já tomei uma xícara de café, adiantou nada. Tô com a boca seca. A gente traz uma água pro Denian, água com açúcar. Bravo mesmo. Se isso aqui... E hoje ele nem tomou o limão dele, que ele sempre toma um negócio com limão pra ficar azedo. Mas, hoje... gente, sério mesmo. Sério mesmo. Se a gente não tiver capacidade de se indignar com as coisas, a gente vai começar a aceitar tudo levando no lombo e achando que tá certo. 51 milhões, né, Denian? Eu não tô aqui pra levar porrada no lombo e dar risada. Pelo menos a capacidade de gritar, eu tenho. Eu não sou o cordeiro. O cordeiro é aquele que morre quietinho. O porco, quando vão matar um porco, quem já viu, quem é do campo, sabe como é. Pega um porco e vai matar o porco, mas é uma gritaria danada. O porco morre, mas morre aos berros. O cordeiro não. O cordeiro morre quietinho. Eu prefiro um Denian suíno a um Denian ovino. Para cordeiro, eu não sirvo. Vamos lá, Denian. Então, o Vitor aqui do bairro Atuba, ele diz que não é que a memória é falha, é que são tantos escândalos que não
guarda nem espaço no cérebro para gravar tanta coisa. O pior é que é verdade. Tem vários ouvintes aqui pela internet também participando conosco. O Agilson Flauzino diz que é preciso libertar o Brasil do povo corrupto. A Sueline Carreira diz que tem ouvintes que mandam mensagens indignados e defendendo todos esses assaltos ao povo brasileiro, e ela manda aplausos por tudo o que foi dito aqui. Ela que mora no bairro Bacaxeri, elogiando seus comentários, Enê. O Wagner Bueno conosco também, o Evandro Oliveira, o Anderson Franco, diz que tem que falar que nem o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Mas não é só. Se fosse só uma vergonha, tava bom. Mas não é roubo mesmo. É crime mesmo. É pilantra mesmo. É do mal mesmo. Se fosse só uma vergonha, eu diria, se fosse só uma vergonha. Eu quero registrar aqui, antes do intervalo, a visita muito especial de José Nascimento, nosso guru, o homem que nos ajuda a pensar e refletir sempre. Eu gosto muito do Nascimento. Nascimento é um jornalista muito, muito, muito acima da média, e que sempre que eu tenho o prazer de encontrá-lo aqui pelos corredores do Grupo RIC, a gente sempre tem conversas que são muito bacanas, conversas honestas. Quando o Nascimento tem que me criticar, eu sempre abro muitos ouvidos a ouvir o que o Nascimento tem a me dizer. E hoje a gente tem o privilégio de contar com o Nascimento aqui no estúdio. Eu acho muito legal. Ele já me deixou um recado aqui que tem gente ouvindo. Daniel Ferreira tá ligado conosco. Professor Nascimento. Olha quem tá ouvindo também, Daniel. Vou só mostrar, viu? Quem tá nos acompanhando aqui pela internet. Então, que bom. Fico feliz. Com essa, vamos para um intervalo. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela enorme audiência de todos os dias. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, toda a região oeste, Cascavel, Toledo. Um abraço grande aos ouvintes do nosso oeste do Paraná. Também lá da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, toda a região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, Castro, Carambeí, municípios vizinhos. Muito, muito obrigado à região metropolitana de Curitiba, ao litoral do estado, todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan, e para o mundo inteiro pelo aplicativo da Jovem Pan no seu celular e pelo facebook.com/RIC+PR. Os ouvintes, Mark, olha, hoje o WhatsApp tá bem acima da média, tá viu, Daniel? Muito acima da média, né? E eu peço desculpa já de antemão, não dá para registrar todo mundo, são muitas mensagens, então eu vou pescando aqui algumas que representam, que várias mensagens chegam com o mesmo tema, com o mesmo assunto. A Patrícia brinca aqui que ontem você brincou que o presidente lá da Coreia tinha que mandar um míssil pra cá, pra recomeçar do zero. E ela brinca que, ó, o pessoal criticou você por falar do míssil pra cá, tem que convocar o Kim Jong-un para colocar um míssil aqui e devolver para os dinossauros e recomeçar do zero, é o único jeito. Ontem eu recebi um memezinho pelo WhatsApp, bonitinho. Fizeram uma simulação de uma faixa na frente do Congresso Nacional, escrito assim: Kim Jong-un é gay. E a foto dele. Aí diz assim: compartilha até chegar o Kim Jong-un, pra ele ficar bravo e mandar o míssil. Contar pra ele, né, Daniel? Ó, tem um prédio lá no Brasil que tem 2 torres, um prato pra baixo, um prato pra cima. Vai por lá. Ai, Jesus. É só te fazendo piadinha mesmo, né? Senão nos resta a capacidade de indignação. Mas quarta-feira é um dia que a gente também descontrai um pouco pra falar de saúde. Agora na Jovem Pan, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Oferecimento Fitofarma, Ângelo Sampaio 1723. WhatsApp 999610050. Fitofarma Curitiba, entrega gratuita. Eu acho que só uma picanha gorda me salva no dia de hoje, doutora Flávia Ode. Bom dia. Bom dia, Daniel. Ontem, na semana passada, a gente combinou de conversar sobre gordura. Se a gordura é ou não é vilã de quem tenta emagrecer. Dá para comer gordura numa boa ou, de fato, essa gordura animal, a gordura da carne, faz um mal danado, hein, doutora? Primeiro, a gente tem que entender que existem 2 tipos de gordura. Existe a gordura boa, que é fundamental
para a nossa saúde, para a saúde do cérebro, para a produção de vitaminas como a vitamina D, K, E, para a nossa imunidade. E existe a gordura vegetal, a gordura hidrogenada, essa gordura dos óleos industrializados que fazem muito mal. Mas a gordura, eu posso dizer que é um componente fundamental na nossa saúde, tanto do corpo quanto do cérebro. Então ela é fundamental e ela não é, a gordura não é a vilã como todo mundo acha. A vilã o vilão realmente é o carboidrato. Então, uma dieta que seja baseada em gordura, ela não teria um problema, digamos assim. Eu poderia conduzir uma dieta, depende, claro, de cada cidadão, mas não seria uma dieta ruim, porque como já se pensou muito nesse sentido, né, doutor? O certo era, até 10, 15 anos atrás, a dieta rica em carboidrato é boa, e o colesterol é ruim. Na verdade, o colesterol é uma substância importantíssima para a nossa saúde. Então, hoje, até vários estudos conduziram, até saiu um estudo a semana passada mostrando que a taxa de gordura na nossa dieta pode ser aumentada até 35% a 40% do nosso dia em calorias pode ser com gordura. Então vamos fazer claro, assim. que com gorduras boas, né? Vamos tentar fazer assim, que é uma característica desse jornal. A gente sempre tenta deixar tudo claro pro ouvinte. Vamos fazer assim. A doutora Flávia disse que há gorduras que são boas e há gorduras que são ruins. Certo. Vamos abrir a cabeça do ouvinte agora. Gorduras boas. Quais são os alimentos que têm gorduras boas que a gente pode incluir na dieta que vai fazer bem para a saúde da gente? As gorduras que a gente do azeite de oliva, do óleo de coco, vegetal como da linhaça, do abacate, das nozes, de todos dos pistaches, das castanhas, tudo isso são gorduras boas. E até a gordura saturada, por exemplo, um pouco de manteiga, um pouco de gordura, ovo, que sempre foi o vilão, o colesterol do ovo sempre foi o vilão, ele não é mais. E as gorduras ruins são as saturadas, essas que são gorduras trans, de bolachas, as gorduras de óleos vegetais, óleo de canola, óleo de milho, de fritura mesmo. Essas são as gorduras que fazem mal. Mas a gordura boa, ela é fundamental para a nossa saúde. Então vamos, na semana passada a gente brincou, a Fran cometeu aqui algo, eu achei que ela ia apanhar ali do lado de fora. Ela disse que pega a fatia da picanha e tira aquela gordura amarelinha fora. Dá para comer aquilo, doutora? Dá para comer, não sempre, mas pode comer. Pode comer moderadamente. Existem dietas, como a dieta cetogênica, que ela tem 70% de gordura, 25% de proteína e 5% de carboidrato. E ela, inclusive, é indicada para pacientes que têm epilepsia. Então, é uma dieta que não faz nenhum tipo de mal para o coração. Hoje já tem estudos mostrando que o vilão em eventos cardíacos e problemas, por exemplo, de AVC, é o excesso de carboidrato, ou seja, é o colesterol que é oxidado pelo carboidrato. Moderadamente, viu, Daniel? Moderadamente. Não 7 É o equilíbrio, né? Eu acho que aí vale o equilíbrio em tudo, em toda essa parte alimentar. Né? Muito bem, os ouvintes estão cheios de perguntas aí, né, Marcos? Sim. O Jefferson pergunta aqui se banha de porco faz menos mal que óleo vegetal. Com certeza, banha de porco, apesar de ser uma gordura saturada, ela pode ser colocada na sua alimentação de maneira moderada. Olha só, eu achava que ia ser o contrário a resposta. Então, banho de porco é mais saudável. Desde que não no exagero, né? Mas ela é muito mais saudável que o óleo vegetal. Não vai comer a banha com... Pão com banha. Pão com banha. Se bem que, né, gostosinho, hein? Ai, a Daniel, pelo amor de Deus, doutora, não dá, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos pedir um check-up para ver se tá tudo bem? Tá tudo bem. Viu, Mark? Nessa visão aí de que alguns alimentos que antes eram vilões, agora são do bem, o ovo, doutora Flávia, foi considerado durante muito tempo que não pode comer ovo, ou se for comer ovo tem que tirar a gema, ou se for comer o ovo tem que comer moderadamente. Tem um número de ovos que dê para comer por dia ou isso depende de cada cidadão? Vai depender de cada pessoa, da condição de saúde, mas lembrando que a gente pode incorporar até 40% a 45% da nossa dieta diária em gorduras. Então, isso pode ser colocado, uma pessoa saudável pode comer, sim. Tem pacientes que comem até 4 ovos, 5 ovos por dia. Dá pra gente dizer, então, que um bom omelete de manhã é mais saudável do que comer um pão com manteiga? Perfeitamente. Uma dieta proteica de manhã, um omelete com queijo, é muito, muito mais saudável do que um carboidrato, como um pão, como só o leite. Além do que também, por exemplo, uma gordura boa como a do abacate também é uma ótima opção. E requeijão? Requeijão, como ele é industrializado, ele não é a melhor opção. É melhor uma opção como queijos, né? Queijos maturados ou mesmo queijos brancos, é uma melhor opção.
Muito bem. Doutora, tem uma dúvida que é de muita gente, que é o tempo da dieta. Certo. Porque as pessoas querem emagrecer, começou a esquentar. E as pessoas querem estar bonitinhas aí para botar a barriguinha de fora no verão. Projeto Verão 2018. Projeto Verão 2018. Rainha de bateria. É. Pô, mas aí tu já tá exagerando. Ah, não, mas a gente quer chegar E lá. o feriado de 7 de setembro é o marco inicial. Porque todo mundo vai pra praia, se sente branco, E vai fazer gordo, sol. e daí vai começar a se cuidar. Qual é o tempo de uma dieta? A pessoa, aí ela resolve, vou fazer uma dieta e quer emagrecer tudo em 15 dias. Isso E a não é gente possível. sabe que a velocidade não é essa. Não, não é isso. Não é essa, porque quando você faz uma dieta muito restritiva, você vai perder muita massa magra, muita massa muscular. Então depende muito do tipo de dieta. Hoje nós temos vários tipos de dieta. Mas a gente pode considerar que a pessoa pode perder tranquilamente cerca de 1 quilo por semana, acompanhado de atividade física correta. Porém, Mas olha aqui, gente, 1 quilo por semana é quilo, viu? É 1 bastante quilo coisa. por semana? E não é inatingível. Até eu que peso, sei lá, 5cc, não vou falar meu peso. Claro, todo mundo tem essa Porque o Denian capacidade. já é maior que eu, né, por exemplo. É bem Não, maior, né? é, Eu sou quase o dobro da tua. Mas pode sim, isso é possível. E falando dessa maneira, a gente tem que comer bem para emagrecer, a gente não tem que fazer uma dieta extremamente restritiva. A gente tem que ter a consciência de trocar os alimentos não saudáveis pelos saudáveis. E salada tá liberado. Salada tá liberada. Que delícia. Fala aí, mano. Doutora, a nossa ouvinte Paula, que é servidora da Justiça Federal, inclusive, ela pergunta aqui o seguinte, está chegando o feriadão agora, inclusive hoje, nós nem lembramos, hoje é véspera de feriado, Denian Eu lembrei na começou previsão o do jornal tempo. azedo aqui, então um momento bom. Muita gente no feriadão leva a dieta certinha, mas no feriadão e no final de semana, daí chuta o balde. Isso faz bem, faz mal? Como é que funciona o corpo com isso? Isso faz mal, na verdade, porque você entra num ritmo de ingestão de calorias e depois você põe tudo a perder. Claro que se a gente mantiver 80% do nosso tempo, 90% saudavelmente, a gente pode se dar ao luxo de comer algo que nos dê prazer e que não seja assim tão saudável. Mas realmente esse vai e vem da dieta, de você se cuidar a semana inteira, e daí no final de semana, eles consideram que o final de semana já começa sexta à tarde, então eles comem errado sexta, sábado e domingo. Então eles comeram dos 7 dias, 3 errado. Então a proporção não está correta. Que ruim, né? Podia pelo menos liberar 3 dias, a gente durante 4 sofre, 3 ficava de bem. Mas não dá, pelo que eu senti, a gente tem que ficar o 7 de mal. Tem jeito, né? Não é o 7 de mal. A gente tem que aprender a comer corretamente. Você falou da dieta, eu acho que não é quanto tempo você fica de dieta. Na verdade, a gente tem que adequar a nossa vida de uma maneira, ver a comida de uma maneira diferente. Ter essa relação com o alimento de uma maneira mais saudável, né? Doutora, fazer trocas inteligentes. Agora, olhar para uma lasanha, doutora, e não ficar com vontade é impossível. É verdade, mas é isso que eu te falei. Você come mais tempo correto, daí você tem o prazer de poder comer aquilo que você gosta também. Última pergunta desta quarta-feira, que é o vilão de muita gente. O chocolate. A gordura do chocolate faz bem ou faz mal? Depende do tipo de chocolate. O chocolate que tem mais cacau, como 70%, 80% cacau, ele é um chocolate bom. Ele tem pouca gordura hidrogenada e tem mais a gordura do cacau, que é uma gordura boa. Então, a gente tem que optar a não comer chocolate branco, não comer chocolate ao leite, que esse sim tem gordura e açúcar demais. O que eu mais gosto, em primeiro lugar, o branco. Branco, em que é o segundo pior lugar, dos- ao leite. Denian, eu também adoro branco. O povo não gosta Mas de é que chocolate, branco. nem chocolate Nem né, chocolate, doutor? gordura Pois é. pura. Ah, é? Gordura dá pena. ruim, gordura ruim. Doutora, não, só traz uma notícia Que pra mim coisa. também. Doutora Flávia, hoje, quarta-feira, estamos de volta, né? Estamos de volta pós-feriado. Muito bem, daí falaremos aqui sobre temas aí pra sua saúde e pra sua beleza. Valeu, gente. Fran, beijo. Um beijo, até amanhã. Amanhã, 7 de setembro, estamos todos aqui ao vivo. Acorda cedo aí, pra nos prestigiar aqui com o nosso jornal. Mark, valeu. Valeu, até amanhã.